Agora, gente, nós vamos falar de um tema que é a chamada muda forçada da galinha de postura. Primeiro, antes de falar de muda, vamos entender como que é a vida da galinha, né? Então, a gente viu, né, que a vida da galinha vai ter um período desde o nascimento dela até ela ser descartada por não estar produzindo mais. Nesse período, que vai desde o nascimento, tem alguém me chamando aqui, deixa eu ver. Nesse período que vai desde o nascimento até o momento que ela precisa ser descartada, vão acontecer diversos eventos na vida dessa galinha, né? Então, a gente viu que ela vai ter primeiro a fase de cria e recria. Quando chega com mais ou menos 18 semanas, a galinha vai começar a produzir o ovo. No início da produção, o ovo é pequeno, a produção não é regular, não é todo mundo que está produzindo. Quando chega com 20 a 21 semanas, essa galinha começa, né, a produzir um ovo por dia, tá? Chegando numa taxa de produção de aproximadamente 300 ovos num ano, tá? Então, praticamente, gente, um ano tem 365 dias. Praticamente, todos os dias essa galinha vai botar um ovo, tá? O ovo, ele demora, em média, para a sua formação, em torno de 25 horas. Um tempo aí de 26 a de 24 a 26 horas, né? Em média, 25 horas demora para a formação de um ovo, tá? Então, consequentemente, vai ter algum dia, né, 25. Então, hoje ela botou às 10, amanhã ela bota às 11, depois de amanhã ela vai botar ao meio-dia, até que vai chegar um dia que ela vai falhar, tá? Então, por isso que dá mais ou menos 300 ovos por ano. Quando ela chega com mais ou menos 72 até 75 semanas de vida, ela tá velha, né? É uma galinha que a taxa de postura dela já caiu, tá? No pico de produção, a galinha produz em torno de 94, 95% de postura. Na semana que vem eu vou falar para vocês o que é isso, né? Mas a gente mede a porcentagem de postura em relação ao número de galinhas que eu tenho dentro do galpão. Então, se eu tenho 100 galinhas no galpão, coletei 95 ovos, a minha taxa de postura é de 95%. Né? A cada 100 galinhas, eu estou coletando 100 ovos, 95 ovos. Tá? No pico, a gente tem isso. Só que quando chega lá no fim da produção, a taxa de postura está em torno de 70%, 65%. Quer dizer que eu tenho 100 galinhas dentro do galpão e eu estou coletando 70, 65 ovos. Tá? Então, essa galinha ela já está velha, a taxa de produção dela está baixa. Além disso, vocês lembram da questão que eu falei para vocês, que à medida que ela fica mais velha, o ovo fica maior e a casca pior? Então, além dela estar produzindo menos, eu estou tendo mais perdas com ovos trincados e rachados. Tá? Então, com isso, nós precisamos tomar uma decisão, como produtores, né, ou como técnicos. Ou nós descartamos essas galinhas e reiniciamos uma nova criação com galinhas jovens, tá? Ou nós realizamos um processo que é chamado de muda forçada, tá? Normalmente, nesse processo de muda, o método mais tradicional que nós utilizamos é o método de restrição de água, tá? Então, de água não, desculpa, de restrição alimentar, tá? Restrição de água em regiões quentes, como a nossa, a gente não faz, só faz a restrição alimentar. Então, a gente tira comida, a gente tira luz, né, por um determinado período, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Buscando o quê? Que a galinha perca peso e cause nela uma alteração hormonal que vai reativar o ovário. Então, ela vai melhorar a postura e ela vai melhorar a casca do ovo, tá? E com isso, ela vai conseguir produzir por mais ou menos mais 30 semanas, tá? Aqui está o ciclo de produção de ovos, né? Então, como a gente já tinha visto, começa a botar com mais ou menos 17, 18 semanas, a produção está em torno de 5 a 10%. Com 19 a 20 semanas vai para 50%, se eu tenho 100 galinhas, coleto 50 ovos. Entre a 28ª e a 30ª é o pico de produção, a gente vai ter mais de 90%. Hoje em dia, o pico das galinhas fica em torno de 94 a 95%. E quando chega mais ou menos com 45 semanas de vida, a produção começa a cair. Na hora que chega lá nas 70 semanas, a produção está abaixo de 70%.
mais ou menos 65. E aí ou a gente descarta ou a gente faz muda, tá? Primeiro vamos entender o que é muda. Gente, toda ave realiza muda, tá? Então, professora, as galinhas lá do meu quintal, elas realizam muda? Realizam. A muda é um processo natural da ave. O que acontece durante esse processo natural, tá? As galinhas, elas perdem penas. Vocês podem observar que as galinhas de vocês, né, que são criadas no quintal, elas entram muito em muda no período de luz decrescente, porque ela começa a ser menos estimulada com a luz para poder produzir. Então, ela perde pena, tá? Vocês estão observando aqui, ó, uma galinha normal, uma galinha muda. Ela perde pena, ela perde peso, tá? E ela fica em torno de 3 a 4 meses sem produzir. Aí, nas nossas galinhas de casa, que a gente não faz manejo nenhum, na hora que o período de luz começa a ficar crescente, começa a aumentar o comprimento de luz do dia, elas vão voltando naturalmente a produzir. Questão é que esse período, né, se eu fosse deixar as minhas galinhas lá do galpão entrarem em muda natural, né, eu teria galinha dentro de um galpão de 3 a 4 meses comendo sem produzir. Isso, do ponto de vista econômico, não é viável, né? Então, o que a gente faz com as galinhas comerciais? A gente força ela a entrar em muda, tá? Porque com a muda, né, ela vai perder a pena, ela vai alterar o ciclo hormonal dela, vai renovar o ovário e vai voltar a produzir mais, tá? Então, eu vou lá e forço ela a entrar em muda. Forço como ela entrar em muda, tá? Eu vou submeter essa galinha a uma situação estressante, né? No qual essa situação estressante vai provocar nela perda de penas, sincronizada. O que é isso? Todo mundo vai entrar ao mesmo tempo. Eu não vou ter lá o período de 3 a 4 meses, nenhuma entrando hoje, outra entrando amanhã, vai entrar todo mundo ao mesmo tempo na muda, tá? E no final do processo da muda, eu posso ter um segundo ciclo de produção. Então, qual que é o meu objetivo com esse manejo? É prolongar a vida útil da galinha. Se antes eu usava ela por só 70 semanas, eu faço a muda, né? E vou usar esse animal por até mais de 100 semanas, tá? Então, eu vou prolongar a vida útil e eu melhoro a qualidade do ovo em relação à qualidade que estava no final do ciclo. Porque no final do ciclo, a qualidade da casca está muito ruim, eu estou tendo muita perda com trinca, com rachadura, com ovo quebrado, tá? Então, assim, é viável do ponto de vista econômico para o produtor realizar a muda, tá? Qual que é o meu objetivo principal para que a galinha possa renovar o sistema reprodutivo? Eu quero que ela perca em torno de 25 a 30% do peso vivo dela. Pensam bem, gente, eu estava precisando disso, né? 25 a 30% do peso vivo ela vai perder. Então, se a galinha aqui já é leve, né, ela pesa lá, vamos pegar uma marrom, que é um pouquinho mais pesada no final do ciclo de postura. Uma galinha marrom, no final do ciclo de postura, ela está pesando 2 quilos, tá? Então, ela entra na muda pesando 2 quilos e ela tem que sair pesando 1,5 kg. Eu só vou terminar o processo quando ela estiver pesando 1,5 kg. Tá? Essa é a minha meta. Então, o segundo ciclo, ele vai durar de 28 a 32 semanas, os ovos vão ser maiores, com casca mais resistente do que estava no final do período anterior, só que também tem desvantagem, tá? Porque a galinha, né, embora ela renove o seu sistema reprodutivo, ela não vai voltar a ser uma franguinha como ela era antes, né? É até aquela coisa, né? A gente pode ir lá no médico cirurgião plástico, faz-se toda uma recalchutada, mas eu não vou voltar a ser uma menina de 15 anos, né? Não tem como. Então, assim, consegue-se melhorar, mas eu não consigo regenerar a galinha, né? Então, a produção do segundo ciclo, normalmente, ela é 10% inferior à produção do primeiro ciclo, tá? E o que a gente faz para que a galinha entre em muda? Eu falei que eu vou forçar todo mundo a entrar em muda ao mesmo tempo, tá? O que estimula a produção de ovos na galinha?
Primeiro, ela tem que estar em maturidade sexual, essa galinha já está no fim da vida reprodutiva. Então, tranquilo, os hormônios estão ativados. Aumenta a produção de hormônios, conforme a gente viu na última aula. Na galinha. O que estimula a produção de hormônios? Luz. Luz, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar a luz, tá, dessa galinha. Nós não vamos mais fazer programa de iluminação, deixa só a luz natural, tá? Tiro a ração. Então, hoje é o meu primeiro dia de muda. Aqui, ó, dia de 1 a 4. Cheguei dentro do galpão, peso as galinhas para saber qual que é o peso médio delas. Então, vamos pegar aquele exemplinho anterior. Ela estava pesando, o peso médio das aves dava 2 quilos, tá? Então, eu vou cortar a ração e vou cortar a luz. Elas vão ter acesso só à água, tá? Do primeiro até o 4º dia, é só água. Quando chega no 5º dia, eu vou lá, continuo sem ração, continuo sem luz e forneço em torno de 4 gramas de ossa moída ou calcário moído grosso, aquele pedrisco de calcário, tá? Que demora mais na moela, mais tempo na moela, para ela aproveitar melhor desse cálcio. Por que eu faço isso no 5º dia? Porque quando eu parei aqui, ó, de dar ração, nesse primeiro dia, tinha galinha que ainda estava botando. Então, tem galinha que ainda bota no primeiro, no segundo, no terceiro, no 4º dia, e ela não comeu nada. Então, ela está tirando cálcio de onde para colocar nos ovos? Ela está tirando dos ossos. Então, eu tenho que repor esse cálcio que ela perdeu dos ossos. Então, no 5º dia, a gente dá farinha de osso ou calcário moído grosso, né? Para que ela possa repor o cálcio que ela perdeu, senão posso ter muito caso de osteoporose nas galinhas, né? Fragilidade óssea. Aí, gente, no 6º, no 7º, no 8º e no 9º dia, ela vai continuar sem ração, sem luz, e eu vou pesando a ave. Então, peso no 6º, tá? E vou medindo quanto que ela perdeu de peso. Então, vamos pegar aquele exemplo, né? Nós começamos com 1 quilo, nós começamos com 2 quilos, quando chegou no 6º dia, né, ela estava com 1,7 kg. Já deu os 25%? Não, professora, não deu ainda. 25% de 2 quilos, né, é 500 gramas. Então, ela só perdeu 300. Continuo com ela sem ração e sem luz. No 7º dia, vou lá, peso de novo. No 8º dia, peso de novo, tá? Até ela atingir 25% de perda de peso. Se aqui no 7º dia ela já atingiu os 25% de perda, eu posso voltar com ração. Se no 8º dia ela já atingiu, eu volto. No 9º dia, né, com 9 dias no máximo, ela vai ter perdido. Agora, gente, vocês me falem isso do ponto de vista de bem-estar. O que vocês acham desse manejo? Eu acho que é proibido, né? Bem-estar não pode ter muda forçada. Quando se fala em bem-estar, não é um método proibido, tá? Não se tem legislação para proibir que ele seja realizado. Porém, quando se fala em bem-estar, né, realmente é algo condenável, né? Como se condena a questão da debicagem. Tá? Então, assim, realmente você estressa demais os animais, né? O que o pessoal tem tentado fazer atualmente dentro das empresas de melhoramento genético? Eles estão melhorando a produção dessas galinhas por um tempo maior para que não se tenha que fazer muda. Então, hoje é comum você comprar linhagens que elas produzem até 100 semanas. Elas vão chegar em 70% de produção lá em 100 semanas. Com isso, você não precisa fazer muda mais, tá? Mas ainda, né, tem linhagens que não tem toda essa produção, e a muda forçada ainda é empregado, tá? Então, quando chega da 10ª semana até a 19ª, né, a gente vai começar a fornecer ração. Só que aí eu não vou entrar com ração de postura, porque ela parou a postura. Então, a gente vai entrar com ração de crescimento. Aí, do 10º dia até o 19º, a gente dá 100 gramas de ração por ave em dia alternado, tá? Dia sim, dia não, eu dou 100 gramas por ave. Por que isso? Porque ela ficou muitos dias sem comer, então a capacidade de ingestão dela cai, tá? Então, se eu der, né, 50 gramas só por ave por dia, né, consequentemente, algumas
com apetite melhor, vai comer essas 50 gramas, porque 50 gramas é muito pouquinho, e outras vão ficar sem comer. Então, a gente põe 100 gramas para permitir que todo mundo coma, né, em dias alternados, dia sim, dia não, tá? Aí, do 20º ao 29º, né, a gente continua, né, com essa ração em dias alternados, mas aí eu já saio da ração de crescimento e vou começar com a ração de postura, tá? E continuo sem luz. Dos 30 dias em diante, eu volto com ração de postura, começo com 15 horas de luz e aumento 1 hora de luz por semana até atingir 17. Lembra que eu falei para vocês? Manejo de luz na fase de produção, né? Começo com 15 horas de luz e vou aumentando até atingir 17. Atingiu 17, não pode cair mais, tá? A partir daí, ela reinicia um novo ciclo, tá? Então, essa tabelinha aqui é só para a gente ver qual que é a diferença dos índices de produção entre o primeiro ciclo e o segundo ciclo, tá? O pico de produção no primeiro ciclo, ele vai de 94% a 96%, que é a produção máxima que as galinhas vão ter. O pico de produção no segundo ciclo é em torno de 85%, em algumas condições excepcionais, 90%, tá? Mas não vai passar disso. Então, a gente tem uma queda na produção no segundo ciclo. Número de ovos produzidos no primeiro ciclo, de 290 até 318, no segundo ciclo, de 180 a 220. Tá? O ciclo é menor, é só 30 semanas, né? A duração da postura é de 12 meses no primeiro ciclo, no segundo ciclo, né, 8 meses. Criação da franga, né? Então, desde o momento que a pintainha chegou até ela começar a produzir os primeiros ovos, vão de 126 até 138 dias. Eu criei, eu alimentei. Nesse período, elas consumiram em torno de 6,5 kg a 7 kg de ração, tá? Só para eu criar. Né? Então, fora o preço da pintainha, o preço da ração, as vacinas, a debicagem, o manejo de uniformização, né? Eu gastei muito para produzir essa franga. E aqui, no período de muda, é 30 dias só. Vocês viram que o manejo que eu passei para vocês, ele dura 30 dias, tá? E dentro desse período de 30 dias, as galinhas vão consumir, em média, né, antes de voltar a produzir, 1,3 kg. Então, vocês podem ver que aí eu já tenho uma economia bastante grande, tá? O consumo de ração diário no primeiro ciclo vai ficar entre 98 a 105 gramas por ave, tá? O consumo diário no segundo ciclo vai ser um pouco maior, de 108 a 115, porque os ovos também são maiores. Então, aqui, o peso do ovo no primeiro ciclo é a média de 57 a 58 gramas, no segundo ciclo é de 63 a 65, né? 65 gramas é ovo extra, né? É ovo jumbo, né? Abaixo de 65, extra grande, acima de 65, ovo jumbo. Classificação, né? Quando a gente pega ovos de primeiro ciclo, acima de 75% dos ovos são ovos grandes e quando a gente pega no segundo ciclo, acima de 75% é ovo extra grande e ovo jumbo. E a conversão alimentar piora, né? Porque se produz menos, mas se produz ovos mais pesados. E a qualidade da casca do ovo está melhor do que no segundo ciclo. Aí vem a pergunta, professora, é viável para o produtor? O que vocês acham, gente? Fazer muda, será que é viável? O que vocês acham? É viável. É viável. Do ponto de vista econômico, né, é muito viável para o produtor, ele tem grandes economias, né? Então, assim, dependendo do preço do que o ovo está no mercado, né, vale a pena ele fazer a muda, aproveitar essa galinha por um período maior, né? Por exemplo, numa situação igual a gente está agora, o preço dos insumos está muito caro. O preço do milho, o preço do farelo de soja está muito elevado. Então, tem produtor que está descartando galinha. A galinha ainda está, assim, com boa produção e eles já estão descartando, né? Porque o preço do insumo está tão alto que eles estão recebendo de retorno com o ovo não está sendo suficiente para pagar os custos de produção. Então, numa época dessa, você praticamente não vai ver produtor fazendo muda. Mas melhorou o preço do ovo,
né? Muitas vezes ele vai lá e faz a muda para aproveitar esse lote por mais um tempo e aproveitar desse lote para ter uma maior lucratividade, porque ele não tem praticamente custo, né, com esse manejo de muda forçada, que é o manejo convencional, tá? Então, assim, do ponto de vista econômico, para ele é muito vantajoso, né? Porém, do ponto de vista de bem-estar animal, né, é muito estressante, é um manejo extremamente estressante, né? Porém, o mercado brasileiro ainda não tem essa exigência. Na hora que você vai comprar o ovo, você sabe se o ovo dali está vindo de galinha que sofreu mudo ou não? Você não sabe, né? Alguns mercados, como o mercado europeu, ele faz essa exigência. Esse tipo de manejo é proibido. Não pode ser realizado, né? O mercado brasileiro ainda não se tem essa exigência. Então, quando é viável, o produtor ainda realiza. Como é um manejo extremamente estressante, gente, tem sido testado aí alguns outros métodos para tentar fazer com que a galinha entre em muda sem precisar daquela restrição alimentar, né, de 8, 9 dias. Então, alguns métodos, né, que têm sido testados aí, é a deficiência de sódio, né, então você faz ração, tira todo o sal da ração, que o sal é a fonte de sódio, é cloreto de sódio, tá? E aí a postura vai chegar a 5%, mais ou menos 9 semanas depois que você der a deficiência. Vocês estão vendo que é um manejo mais longo, vai demorar 9 semanas até a galinha parar de produzir, né? Deficiência de cálcio, você tira o cálcio da ração e, como não tem cálcio, né, a galinha continua produzindo, tirando cálcio dos ossos, mas vai chegar no momento que se ela tirar do osso, ela vai morrer. Ela não tem mais como fazer essa retirada. Então, quando falta cálcio, ela bloqueia, né, a ovulação, ela para de produzir ovo, tá? Então, deu deficiência de cálcio, 8 a 15 dias depois, entra e muda de novo. Só que a interrupção da postura, né, não para todo mundo de uma vez, igual a gente faz na muda forçada tradicional, né? Então, a interrupção não é uniforme. Tem algumas galinhas que param, né, dentro de 8 dias, vão ter outras que vão parar lá no 15, 17 dias. Então, vocês veem que não é um manejo também tão padronizado, né? Um outro método que se tem, né, é você intoxicar as galinhas com zinco. Então, você dá um excesso de zinco na ração. E, em média, na hora que a gente vai formular, a gente coloca 10.000 ppm de zinco na ração, tá? Para poder causar, né, a intoxicação com zinco, a gente vai colocar 25.000 ppm na ração. E aí, quando você coloca zinco demais, vai reduzir o consumo de ração, né? E essa redução no consumo de ração é que vai causar regressão do sistema reprodutivo, que é o que a gente quer na muda, né? Então, 4 dias depois que eu coloco, né, a postura para, né? No 5º dia você já pode voltar com a ração de postura normal, 15 a 21 dias, né? Após o início do tratamento, a postura vai se reiniciar, tá? Mas não é um método muito aplicado no campo. O que mais se usa realmente é o método tradicional de restrição alimentar, tá? Eu já falei para vocês, né? E é isso, gente. Eu tinha para falar de muda. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Sim, não? Com relação à atividade que eu passei para vocês, a próxima semana? Também não? Então, tranquilo, gente. Se não tem mais dúvidas, né, a gente vai encerrando o nosso encontro de hoje. Gente, nós estamos em cima da hora para poder fechar os diários. Eu estou querendo fazer o nosso próximo encontro na terça-feira, igual a gente fez essa semana, que é o último. A gente pode fazer igual nós fizemos essa semana na terça-feira de manhã? Porque aí eu dou uma adiantada, né, nas atividades para eu conseguir corrigir, porque eu ainda vou ter que aplicar recuperação que atingirem média. Oi? Daqueles que não atingirem média, né, eu ainda vou ter que aplicar recuperação para poder lançar, tá? Aí vamos fazer isso na terça-feira, 8h30 da manhã, vai ser cálculo, não percam, tragam as calculadoras, tá, gente? Tragam as calculadoras para a gente fazendo junto, porque a atividade de vocês vai ter uma avaliação
de desempenho de lote, e a outra vai ser a parte prática de avaliação de qualidade de ovos. Aí eu vou mostrar para vocês quais as medidas que vocês vão medir no ovo, né? Qual que é a importância daquelas medidas, o que, que elas querem dizer com relação aos aspectos de qualidade, tá? E aí vocês vão fazer isso em casa, fotografar e fazer o relatóriozinho para mim. Combinado? Se não tem mais dúvidas, então, gente, um bom final de semana para vocês, tá? E até terça-feira, se Deus quiser. Certo, professor. Obrigado. Nada, gente. Abraço. Fiquem com Deus. Só pode sair, tá? Porque senão fica gravando. Enquanto tem alguém aqui, fica gravando.